Hoje faremos uma viagem no tempo. Vamos falar sobre os bandeirantes e os métodos de navegação. No século XVI, o porto de Araraquara era utilizado como ponto de partida dos bandeirantes em busca do ouro e índios para escravizar. O povoado, fundado em 1721, foi elevado à categoria de vila e batizado de Porto Feliz em 1797. No início, nossa cidade era chamada de Araritaguaba, que significa lugar onde as araras comem areia. Esse nome foi dado pelos índios guaianazes que habitavam a região, em virtude da frequência com que os bandos dessas aves bicavam um salitroso paredão que ainda hoje podemos ver no nosso Parque das Mansões. Quem eram os bandeirantes? Essa é a dominação dada aos sertanistas que desbravavam a América do Sul em busca de riquezas minerais, principalmente de ouro e de prata, e a escravização de povos indígenas para ajudá-los em busca dessas riquezas. Essas navegações, comandadas pelos bandeirantes, recebiam o nome de monções. Através do rio Tietê, o primeiro trecho da Rota das Monções, Porto Feliz era o ponto de saída para o ingresso do sertão brasileiro até as minas de Cuiabá, nesta rota fluvial, na qual muitos perderam as vidas. Bom, o rio é traiçoeiro, né? A natureza, então era muito perigoso as navegações. Sem dúvida, o fato de Porto Feliz ser o ponto de partida dos monçoeiros influenciou bastante na dinâmica da ocupação da cidade, como também na ocupação do interior brasileiro entre os séculos 17 e 18, e contribuiu decisivamente para alargar as fronteiras nacionais e consolidar as dimensões do território brasileiro. As embarcações utilizadas nas monções eram conhecidas como batelão. Essa embarcação eram feitas de troncos de árvores. Essa é uma réplica que até hoje está guardada no Parque das Monções, aqui em Porto Feliz. Vamos falar sobre o Parque das Monções. Está localizado à margem esquerda do rio Tietê, onde partiam as expedições monçoeiras para as regiões auríferas recém-descobertas em Mato Grosso e Goiás. É um espaço construído para a celebração da memória de um glorioso capítulo do bandeiralismo paulista, inaugurado em 26 de abril de 1920 pelo governador Altino Arantes. É composta por uma grande área verde ao redor do antigo porto de Araritaguaba, um berço histórico de Porto Feliz. Hoje é uma das maiores referências turísticas de nossa cidade. Dentro do Parque das Monções estão o paredão salitroso de rocha sedimentar, o qual deu origem ao primeiro nome de Porto Feliz, Porto de Araritaguaba, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Monumento das Monções. Essa é a entrada do Parque das Monções, a escadaria. Aqui vemos o começo da obra e como está atualmente. Dentro do Parque das Monções, podemos ver a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a qual foi construída em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes pelo sacerdote francês Alexandre e Victor, que perceberam semelhança entre o local e a gruta francesa. Escavada no paredão salitroso com cargas de dinamite, foi inaugurada em 15 de agosto de 1924, com uma missa celebrada pelo Monsenhor Domingos Magaldi, durante a tradicional festa da padroeira Nossa Senhora Mãe dos Homens. A construção contou com o apoio da população, que contribuiu com donativos. A gruta é uma réplica fiel da que existe na cidade de Lourdes, na França. Monumento dos Bandeirantes. Inaugurado em 26 de abril de 1920, foi idealizado pelo historiador Afonso, diretor do Museu da USP, e executado pelo escultor italiano Amadeu. Construída em granito, a sua parte inferior contém a reprodução em bronze de 3 importantes conjuntos de ilustrações: o célebre quadro de Almeida Júnior, A Partida das Monções, o quadro Bênção das Canoas, de Hércules, e a Largada de Porto Feliz, de Adrian. A parte superior é formada por uma coluna rostral, ou seja, uma coluna comemorativa, em mármore rosa, como uma esfera armilar, que é símbolo das grandes navegações portuguesas. Nessa imagem, vemos aonde era a antiga casa da alfândega.
O prédio foi mantido o mesmo, só que está com uma fachada pintada que hoje em dia ele é utilizado. Foi um palco de grandes movimentos monçoeiros, onde os bandeirantes se reuniam para organizar as monções. O Largo da Penha é o marco do início do povoamento de Porto Feliz. Ainda hoje abriga várias construções da época, entre elas a antiga Casa da Alfândega, onde era cobrado os tributos da riqueza conquistada nas monções. Atualmente abriga um tradicional restaurante da cidade, o Bellini, onde até hoje é servido aquele prato típico da cidade, a cearense. Agora, vamos ver como aconteciam as monções. Somente de Araritaguaba a Porto Feliz, que era o ponto de partida até o foz do rio Tietê, no Rio Paraná. Com as águas baixas, era preciso desembarcar, descarregar, transportar a carga por desvios no mato e no brejo, carregar, embarcar, continuar por mais de 50 vezes, sempre fazendo esse processo. Descer o Paraná, subir um afluente mato-grossense, descarregar, levar todo o carregamento no ombro de escravos ou em lombo de mula ou em carros de bois, por cerca de 15 quilômetros até o outro rio, e mais outro ainda, e outro, este correndo para o norte, até Cuiabá. Aquele trecho em terra chamava-se Varadouro. Separava as águas das bacias de Prata e Amazônia. A viagem durava, em média, 5 meses. Se era duro para os homens, imagine-se o que custaria às mulheres. E muitas, muitíssimas, fizeram essa viagem, a viagem das monções. Mas por que tamanho sacrifício? Porque no término da viagem estava Cuiabá, suas minas, suas riquezas, seu jeito arriscado e fascinante de viver. Lugar onde, a cada chuva, pepitas de ouro podiam rolar pelo chão. Todo mundo cuidava do ouro, poucos de plantar e criar. O necessário para viver deveria vir de fora, de longe, pelos rios de São Paulo, nas monções. Para termos a noção da distância que as monções percorriam, a imagem mostra o percurso sendo feito de carro, de Porto Feliz a Cuiabá. Foi utilizado o Google Maps para a gente ter uma noção. De carro, essa viagem demoraria 19 horas e 17 minutos. Mas como eles iam por matas, pelo rio, demorava 5 meses. Olha quanto tempo que eles demoravam para conseguir chegar a essa distância, de aproximadamente 1.455 quilômetros. Como era possível se localizar em uma época que não tinha ferramentas como celular, Google Maps ou GPS? Bom, os métodos mais utilizados eram os mapas e as bússolas. Mas vocês sabem como funciona uma bússola? A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento foi utilizado na navegação como forma de localização, e até hoje é considerada uma das maiores invenções da humanidade. Mas como funciona? Por meio de uma agulha magnetizada colocada de maneira horizontal, a bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui em seu interior a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Terra. Isso porque ela atua sob o magnetismo terrestre, sendo atraída para a direção dos polos do planeta. A agulha, suspensa pelo centro da gravidade, gira de acordo com os movimentos realizados. Note que ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso porque o planeta funciona como um enorme ímã que exerce a força da atração nessa direção. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.